Pai universal, fonte de todo amor, vida e bondade, nós te agradecemos pelos ensinamentos do teu filho Micael, o nosso amado Jesus. Ele nos revelou a tua paternidade infinita e a irmandade universal de todos os homens. Ele nos ensinou que o teu amor não conhece fronteiras e que a verdadeira fé transcende dogmas e tradições, convidando-nos a uma conexão viva e pessoal contigo. Agradecemos, Pai amoroso, pelo chamado divino ao crescimento espiritual, por meio do qual podemos experimentar a tua presença dentro de nós. Obrigada por nos ensinar que o reino dos céus é tanto uma realidade presente quanto uma esperança futura, tanto uma jornada de transformação interior e de serviço amoroso ao próximo. Pai Celeste, nós te pedimos que o nosso ajustador do pensamento ilumine as nossas mentes para que possamos discernir a verdade em meio às ilusões do mundo material. Que o Espírito da Verdade nos guie na compreensão de que os ensinamentos de Jesus vão muito além das crenças humanas, conduzindo-nas a uma vida de amor, misericórdia e paz. Ajuda-nos, Pai, a viver com honestidade, alegria e fidelidade à tua vontade. E possamos refletir os teus valores em cada pensamento, palavra e ação, afastando-nos do materialismo e nos comprometendo com a bondade divina. Que a nossa fé se fortaleça na busca sincera da tua verdade e no reconhecimento da tua presença em nossas almas. Pai eterno, que a nossa adoração e a nossa oração nos elevem espiritualmente, tornando-nos canais vivos do teu amor. Que possamos espalhar a luz de Jesus onde houver escuridão, semeando a esperança, a compreensão e a unidade entre os homens. E que a tua vontade se faça em nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Obrigado, Sussu. Boa noite a todos vocês, muito bem-vindos. Vamos continuar, então, o nosso estudo da presença de Jesus em Jerusalém, naqueles poucos dias que antecederam a sua crucificação. Então, vamos lá. Boa noite, Hélio. Vou compartilhar a tela aqui e precisamos de um... antes eu preciso abrir o arquivo, né? Porque senão não vai dar certo. Agora sim. Aí precisamos de um leitor ou uma leitora para conduzir aqui essa leitura aqui do item 2, perguntas dos dirigentes judeus. Alguém para nos ajudar? Eu posso ler. Vamos lá então, Lilian. Muito obrigado. Perguntas dos dirigentes judeus. Na segunda-feira à noitinha, foi realizado um conselho do Sinédrio, com uns 50 outros líderes selecionados entre escribas. Espera aí que eu vou colocar um pouquinho maior aqui. Então, entre os escribas, fariseus e saduceus. Essa assembleia chegou ao consenso geral de que seria perigoso prender Jesus em público, por causa da sua influência sobre os sentimentos do povo comum. E também a opinião da maioria foi a de que um certo esforço deveria ser feito a fim de desacreditá-lo aos olhos da multidão, antes que fosse preso e trazido a julgamento. E assim vários grupos de homens eruditos foram designados para estarem disponíveis na manhã seguinte, no templo, a fim de preparar armadilhas para ele, com perguntas difíceis e buscar embaraçá-lo de outros modos perante o povo. Finalmente, fariseus, saduceus e mesmo herodianos estavam todos unidos nesse esforço para desacreditar Jesus aos olhos das multidões da Páscoa.
Na terça-feira pela manhã, quando Jesus chegou à praça do templo e começou a ensinar, mal havia dito umas poucas palavras, quando um grupo de estudantes mais jovens das academias, o qual havia sido ensaiado com esse propósito, adiantou-se e o seu porta-voz dirigiu-se a Jesus: Mestre, sabemos que és um instrutor íntegro. Como sabemos que tu proclamas os caminhos da verdade e que serve apenas a Deus, que não temes a nenhum homem e não tens preferência por nenhuma pessoa. Somos apenas estudantes e gostaríamos de saber a verdade sobre uma questão que nos perturba. A nossa dificuldade é esta: é lícito que devamos pagar o tributo a César? Devemos pagar ou não devemos pagar? Jesus, percebendo a hipocrisia e a artimanha deles, lhes disse: Por que vindes assim para tentar-me? Mostrai-me o dinheiro do tributo e eu vos responderei. E quando eles lhe entregaram um denário, ele examinou e disse: Esta moeda traz a imagem e a subscrição de quem? Então lhe responderam: De César. E Jesus disse: Dai a César as coisas que são de César, e dai a Deus as coisas que são de Deus. Depois de responder assim a esses jovens escribas e aos seus cúmplices herodianos, eles retiraram-se da sua presença. E o povo, mesmo os saduceus, apreciou o desconforto em que ficaram. Mesmo os jovens que haviam participado dessa armadilha maravilharam-se bastante com a sagacidade inesperada da resposta do mestre. No dia anterior, os dirigentes haviam tentado uma armadilha para pegá-lo diante da multidão, em questões sobre a autoridade eclesiástica, e, havendo fracassado, agora buscavam envolvê-lo em uma discussão lesiva sobre a autoridade civil. Tanto Pilatos quanto Herodes estavam em Jerusalém nesse momento. Assim, os inimigos de Jesus conjecturaram que, se ele ousasse prevenir contra o pagamento do tributo a César, poderiam ir imediatamente perante as autoridades romanas e acusá-lo de sedição. Se aconselhasse com todas as letras o pagamento do tributo, por outro lado, previu com acerto um tal pronunciamento feriria em muito o orgulho nacional dos seus ouvintes judeus, afastando de si toda a boa vontade e a simpatia da multidão. Em tudo, os inimigos de Jesus foram derrotados, posto que um regulamento bem conhecido do Sinédrio, feito para orientar os judeus dispersos entre as nações gentias, dizia que o direito de cunhar moedas traz consigo o direito de coletar impostos. Desse modo, Jesus escapou de cair na armadilha deles. Se tivesse respondido não à pergunta deles, teria sido equivalente a incitar a rebelião. Se tivesse respondido sim, teria chocado o arraigado sentimento nacionalista daquela época. O mestre não fugiu da pergunta, meramente empregou a sabedoria de uma resposta ambivalente. Jesus nunca se mostrava evasivo. Era sempre sábio para lidar com aqueles cuja intenção fosse fustigá-lo e destruí-lo. Obrigada. Obrigado, Lilian. Muito legal. E aí, pessoal? Vamos dar o dinheiro para César ou não? É interessante, né? De certa maneira, também é viver a vida material, assim como a vida espiritual, né? Que você tem que fazer a tua É, parte material, porque às vezes, nossa, você tem que viver o espiritual, você tem que viver o espiritual, mas o material também tem que ser vivido, que nós estamos aqui na carne, né? E nós vamos evoluir dessa maneira. Então, não foge verdade. daquilo que ele ensinou anteriormente, de que tem que ter essa parte também, né? De política, de você fazer a tua parte ali com relação ao governo, que certas pessoas também
tem essa missão, né, de servir ao governo atualmente, e que é o que é muito difícil, né, porque o negócio está feio. Então, aqueles que têm essa intenção e esse dom, né, sofrem bastante. É verdade. Quando eu estava vendo esse texto, quando você estava lendo ali, eu fiquei pensando na arrogância do homem, na prepotência do homem, né? De desafiar o Criador do universo, tentar fazer uma pegadinha para derrubar o cara, né? Que arrogância, que petulância, né? Dá para ver como que a gente às vezes é iludido, né? E ignorante sobre as coisas. Nós muitas vezes não raciocinamos. Diga lá, Flávio, por favor. Essa resposta do mestre, assim, é fora dos padrões humanos, né? Porque qualquer outra resposta que seria dada, por exemplo, por um político, na verdade, tentando explicar isso, certamente ele daria um jeito, assim, não, pois é, César merece também, mas por outro lado, né? Veja bem, né? E começaria aquela, né, aquela coisa que o cara não vai falar nada, né? Mas o mestre fala assim, não, olha aqui, ó, é de César dá para ele, de Deus dá para ele. Quer dizer, pô, uma coisa muito sábia, né? Quer dizer, uma resposta assim que não é desse comportamento humano aqui, né? Então, Exatamente. essas tiradas do mestre, assim, é que as pessoas um pouco mais instruídas se davam conta realmente da diferença, na verdade, da maestria de uma pessoa que estava ali, né, que fazia as coisas diferente e tinha um conhecimento, né, e uma sabedoria diferente de todos ali, né? É É isso. bem isso. É, é, é muito curioso essa situação toda aí. E apesar deles não conseguirem fazer pegadinha, né, para poder fazer a pegadinha, não, fazer o mestre cair nas pegadinhas deles, Ah, eles insistiam, né? Vamos arranjar mais uma aqui, vamos treinar aqui como é que nós vamos pegar o cara, né? Ficava elucubrando lá para ver de que maneira que iam desacreditar Jesus junto à opinião pública. E é curioso, porque essas perguntas deram ao mestre a oportunidade de mostrar uma sabedoria, e com certeza, como está aí no próprio texto, o povo acabava gostando da resposta de Jesus e admirando a maneira como ele. Então o tiro saía pela culatra sempre, né? É muito interessante. Muito bem, posto que ninguém mais está se manifestando, bem-vindo a todos aqueles que agora estão chegando. Nós já fizemos aqui uma parte da primeira leitura aqui. Vamos lá. Aélio, pensei que você não ia se manifestar hoje, você estava quietinho. Boa noite a todos. Você podia pôr o parágrafo 5 na tela, por favor? Posso, claro. Parágrafo 5 está lá na tela. Pois então, eu vou ler logo a primeira frase, que diz o seguinte: em tudo os inimigos de Jesus foram derrotados, posto que um regulamento bem conhecido do Sinédrio, feito para orientar os judeus dispersos entre as nações gentias, dizia que, abre aspas, o direito de cunhar moedas traz consigo o direito de coletar impostos. Então, Jesus, na verdade, usou a sabedoria, a lei e o conhecimento judaico para se livrar de uma pegadinha. Então, para a gente, leigo, fica a dúvida se os judeus, não propriamente o poder religioso, mas se o poder civil
da Judéia cunhava ou não moedas. Fica isso. E essa história, dai a César o que é de César, permite o seguinte pergunta. Mas escute, o que está no meu bolso é meu, não é de César. Como chegou essas moedas com a face de César no meu bolso, não significa que pertence a César. Mas, de qualquer modo, é só mesmo uma provocação. Obrigado. Obrigado, valendo. Muito bem, alguém quer acrescentar alguma coisa? Fazer algum comentário adicional? Bom, vamos continuar aqui com essas perguntas que os judeus estavam aí fazendo a Jesus, né? Muito bem. Quem vai nos ajudar aqui? Nós estamos no item 3. Eu posso. Obrigado, Egli. 3. Os saduceus e a ressurreição. Antes que Jesus pudesse começar o seu ensinamento, outro grupo se adiantou para fazer perguntas. Desta vez eram os eruditos e os astutos saduceus. O porta-voz deles, aproximando-se de Jesus, disse: Mestre, Moisés disse que se um homem casado morresse sem deixar filhos, o seu irmão deveria ficar com a viúva, engendrando assim uma descendência para o irmão morto. Pois bem, agora aconteceu um caso em que um certo homem que tinha 6 irmãos morreu sem deixar filhos. O seu segundo irmão ficou com a sua esposa, mas logo também morreu, não deixando filhos. Do mesmo modo, o irmão seguinte tomou a mulher, mas também morreu, não deixando prole. E assim foi, até que todos os 6 irmãos haviam ficado com a mulher, e todos os 6 morreram sem deixar filhos. E então, depois de todos eles, a própria mulher morreu. Agora, o que gostaríamos de perguntar é o seguinte: na ressurreição, ela será esposa de quem? Já que todos os seus irmãos, seus 7 irmãos, a tiveram. Jesus sabia, e também o povo, que esses saduceus não estavam sendo sinceros ao fazer essa pergunta, porque não era provável que um tal caso realmente ocorresse. Além do que, essa prática dos irmãos de um homem morto na busca de dar-lhes filhos, era praticamente uma letra morta entre os judeus. Jesus, entretanto, condescendeu em responder à pergunta maliciosa deles. Ele disse: Todos vós vos enganais ao fazer tal pergunta, porque não conheceis nem as Escrituras, nem o poder vivo de Deus. Sabeis que os filhos desse mundo podem casar e ser dados em matrimônio, mas não pareceis compreender que aqueles que são considerados dignos de alcançar os mundos que estão por vir, depois de passarem pela ressurreição dos justos, nem se casam, nem são dados em matrimônio. Aqueles que experimentam a ressurreição dos mortos são mais como os anjos do céu e nunca morrem. Esses ressuscitados são eternamente filhos de Deus. Eles são filhos da luz, ressuscitados para progredirem na vida eterna. E até mesmo o vosso pai Moisés compreendeu isso, pois, em relação às suas experiências com o ramo em chamas, ele ouviu o pai dizer: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E assim, junto com Moisés, eu declaro que o meu Pai não é o Deus dos mortos, mas dos vivos.
Nele todos vós viveis, reproduzis e possuís a vossa existência mortal. Quando Jesus acabou de responder a essas questões, os saduceus retiraram-se e alguns dos fariseus tanto esqueceram de si que exclamaram: é verdade, mestre. Respondeste bem a esses saduceus descrentes. Os saduceus não ousaram fazer-lhes mais perguntas, e a gente comum ficou maravilhada com a sabedoria do ensinamento de Jesus. No seu encontro com os saduceus, Jesus apenas recorreu a Moisés porque essa seita político-religiosa só reconhecia a validade de 5 dos chamados livros de Moisés. Eles não aceitavam que os ensinamentos dos profetas fossem admissíveis como base dos dogmas da doutrina. O mestre, na sua resposta, embora afirmasse positivamente o fato da sobrevivência das criaturas mortais por meio da técnica da ressurreição, não aprovou em nenhum sentido as crenças farisaicas na ressurreição literal do corpo humano. O ponto que Jesus desejou enfatizar foi o de o Pai haver dito: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e não eu fui o Deus deles. Os saduceus haviam pensado em sujeitar Jesus à influência desmoralizante do ridículo, sabendo muito bem que a perseguição em público, sem dúvida, acarretaria mais simpatia para ele nas mentes da multidão. Obrigado, Egler. Tudo bem. Aí, alguma coisa chamou a atenção de alguém aí? Boa noite a todos. Boa Na verdade, eu noite. fico impressionada como Jesus conseguia pensar nessa resposta tão rápida, né? No meio de tanta pressão ali. Pois é, verdade. É a mente cósmica em ação. Diga lá, Aélio. Favor colocar o parágrafo 2 na tela. Sim, senhor. Parágrafo 2 está na tela. Então, nós já vimos nos parágrafos anteriores que a liderança judaica, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, queriam constranger Jesus publicamente, inclusive colocando situações da crença deles como algo para Jesus contestar ou contrariar. Ele ficar mal entre o povo, de um lado, ou ficar mal entre os romanos, que administravam aquele povo. No 2, o que me chamou a atenção? Jesus sabia, e também o povo, que esses saduceus não estavam sendo sinceros ao fazer essa pergunta. Esse ponto é relevante, muito relevante, porque não era provável que um tal caso realmente ocorresse. A viúva ser possuída pelos 6 irmãos, conforme vai ser relatado mais abaixo. É muito improvável. Mas a parte que me chamou a atenção é a sequência. Além do que, essa prática dos irmãos de um homem morto, na busca de dar-lhes filhos, era praticamente uma letra morta, destaque para a letra morta entre os judeus. Ou seja, era uma possibilidade, uma hipótese que não fazia o menor sentido ao tempo de Jesus. Ainda que na tradição hebraica do Velho Testamento, ao tempo
de Moisés, era de fato lei. Era de fato lei. O irmão sobrevivente tinha que dar filho para a cunhada. E assim sucessivamente. Nós já conhecemos a história de Tamar, que casou com o primogênito de Judá, e esse morreu, e depois foi para o segundo. Enfim, nós já conhecemos a história. Mas aqui, no texto, deixa bem claro que essa prática já não mais existia. Então, é algo das Escrituras que não fazia mais nenhum sentido, porque não fazia parte mais dos costumes nem na moralidade da época. Apenas um destaque. Grato. Obrigado, Aélio. Oi, Sussuzinha. Então, eu tinha já lido uma vez que eu fiz alguma apresentação sobre os saduceus, e aí, por isso que agora eu fui pesquisar. Esses saduceus, eles foram muito, quiseram mesmo pegar Jesus, né, nessa questão que eles colocaram, principalmente porque os saduceus, está escrito aqui, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E ele está perguntando sobre a ressurreição. Então, a mulher que casou com 7 irmãos, e quando na ressurreição dela, com quem ela ficaria? Na verdade, eles nem acreditavam em ressurreição. Aqui está escrito assim, eu estou procurando no Wikipédia, né? Os saduceus eram um partido político, econômico e religioso predominante na época de Jesus. Eles eram materialistas e se opunham aos fariseus que acreditavam na ressurreição. Os fariseus acreditavam, os saduceus não. Os saduceus acreditavam que não havia vida após a morte, não havia reino espiritual e não havia anjos. Então, assim, eles foram mais me foge a palavra aqui. Incrédulos. Incrédulo, não, eles foram maldosos mesmo, né, com essa pergunta. Eles estavam perguntando sobre uma coisa que eles nem acreditavam, só para pegar Jesus e para desmoralizar Jesus. Mas, como sempre, Jesus foi maravilhoso, deu uma resposta sagaz que fez com que eles ficassem calados. Obrigada. Obrigado, Sussu. Muito bem lembrado aí essa condição dos saduceus aí. É claro que a gente vendo o texto aí, dá para perceber que Jesus tinha ciência dessa situação dos saduceus, porque ele enfatiza muito ali que a ressurreição existe, que não é a ressurreição do corpo, né? E que não tem casamento ali depois que a gente ressuscita. Então, ninguém vai se casar ali. Então, ele desacredita ali os saduceus já de início, fazendo todos verem que a ideia da ressurreição não era uma ideia da ressurreição de corpo ou uma coisa que acontecesse e depois continuasse como se estivesse aqui na Terra. E é interessante porque ele ainda ressalta, e para Deus, né, está implícito ali na fala dele, os mortais não morrem. Ele fala: meu pai é o Deus de Davi, é o Deus de, né? Não foi o Deus, né? Ele é. Esse povo ainda está vivo, não morreu, né? Moisés e Não, tudo o Deus mais. de Abraão, o Deus de Jacó e de Isaac. Isso, bem lembrado, Sussu. A memória não é muito boa. Mas é curioso, porque ele chama atenção para o fato de que para Deus as pessoas não morrem. Chama atenção para o fato de que depois da ressurreição não vai acontecer casamento. É muito interessante. Ele, como você descreveu aí os, os saduceus, ele com certeza tinha ciência disso também.
Dá para ver na resposta dele. Oi, Lilian. Então, Jesus era muito inteligente, ele estudou muito, né? Ele É o vivia nas Micael, né? bibliotecas. Hã? É o Micael, né? Ainda É. bem que ele era Não, inteligente. também. Não, mas assim, porque ali eu acho que como ele viveu a vida aqui como um ser humano, né? Lógico, ele era Deus, tudo, mas todo esse conhecimento que ele tinha o conhecimento de todas o povo, quando ele viajou para Roma, porque ele queria conhecer a humanidade. E ele, principalmente o povo judeu, ele conhecia o povo judeu, né? Conhecia lá os fariseus, ele conhecia muito bem o que eles pensavam, conhecia o inimigo, né? Mas, e principalmente, ele conhecia as escrituras, né? Ele conhecia tudo. Então, é como ser humano, ele fazia isso. E eu acredito que Jesus viveu aqui como ser humano. Ele privilegiou a sua, vamos dizer assim, ele era Deus e era homem ao mesmo tempo. Mas eu acredito que para superar tudo e ser, vamos dizer assim, um exemplo para nós viver, ele tinha que viver como ser humano, né? Então, todo esse conhecimento ele tinha lógico, ele era sagaz ali nas respostas e tudo, né? Mas ele estudou bastante. Eu sempre lembro que ele estava nas bibliotecas e fazia os, os, os apóstolos também estudarem, né? Eles passavam a noite, eles iam, então, nas bibliotecas das sinagogas e tudo, e conhecer. Então, ele conheceu bastante as pessoas, e assim ele conhecia também os saduceus, o coração deles. Mas eu ali falava que eles não acreditavam em ressurreição, né? Não, eles acreditavam. Quem que acreditava na ressurreição da carne? Não eram eles? Ali não diz no texto que era Uhum. na. Você pode colocar o texto de novo ali? Henrique? Parece que a Sim. ressurreição da carne, né? Ai, meu Deus, onde é que tá essa parte que é da ressurreição da carne que eu vi? Porque até hoje se acredita. Lília, Lília, não é Aqui, ó. reencarnação? Eles acreditavam na reencarnação, salvo Não, engano. não, na ressurreição na carne. Será que é embaixo? Ah, ele fala aqui, ó, aqueles que experimentam a ressurreição dos mortos são mais como os anjos do céu e Não, nunca não é morrem. essa parte. Eu Ok? acho que não é essa parte. Me chamou a atenção. Peraí. Embora afirmasse positivamente sobre essas criaturas É aqui mortais. no quarto parágrafo ali, ó, a Ah, é. ressurreição literal do corpo humano, tem aí quase É. na penúltima frase. As crenças farisaicas, é dos Isso, fariseus, isso aí. na ressurreição literal do corpo humano. Comece na sua resposta, embora positivamente o fato de sobrevivência das criaturas mortais por meio da técnica de ressurreição, não aprovou em nenhum sentido as crenças farisaicas, era dos fariseus, tá certo? Então não era dos saduceus, mas eles, os fariseus, acreditavam na ressurreição do corpo e, pelo que eu sei, os cristãos também acreditam que que o nosso corpo será ressuscitado, o nosso corpo, É, que nós vamos ressuscitar com esse corpo. Só que será um corpo diferente no sentido que São Paulo parece que fala, que terá um brilho, uma outra questão lá. Acho que o Hélio até sabe melhor essa parte. obrigado, Lilian. É, desculpa, não era para provocar você, não podia perder a piada, só isso. Tudo bem, obrigado. Que ele era Deus. Mas é verdade, né? Tem horas que dá pra gente pensar, né? Não, ele era Deus, sabia tudo. Oi, Flávio. Só para ilustrar um pouquinho a nossa conversa sobre esse texto aí, eu já tinha ouvido falar, e acho que tinha até pesquisado, agora eu voltei a dar uma olhada de novo, porque existia realmente na lei de Moisés lá, né, essa prática do cunhado, né, casar com a viúva, né, chamava até
era o levirato, né? Significa cunhado. Mas com a intenção simplesmente que a fortuna não se dissipasse, né? O objetivo era esse, era só manter, na verdade, as questões financeiras, materiais dentro da família, né? A velha prática, né? Mas ali, claro que a intenção, na verdade, era mais uma pegadinha, né? Para Jesus, né? Não, e se morresse o primeiro, o segundo, e até o sexto, possível isso, né? E aí ele fala que, na verdade, os espíritos, na verdade, que não estão mais aí, na verdade, não vão se casar de novo, né? Então, Uhum. só para dar uma abrilhantada aí na situação aí. Mas existia realmente essa lei judaica no passado. Ah, obrigado, Flávio. E não é uma Oh, lei só judaica. Eu sou de origem armênia. Até hoje, os armênios, claro que não todas as famílias, mas uma grande parte, eles ainda, quando a pessoa fica viúva, o irmão casa com ela. Até hoje existe isso. uhum. A gente comentou isso ontem em família, inclusive. Interessante. É. Muito bem, muito obrigado, Angélica. Olá, Hélio. Então, podia pôr o parágrafo 4 na tela? Claro, temos sim. Está lá o parágrafo 4 na tela. Eu vou ler e depois comento depois. Ah, No seu encontro com os saduceus, destaque para saduceus, Jesus apenas recorreu a Moisés porque essa seita político-religiosa só reconhecia a validade de 5 dos chamados livros de Moisés, o famoso Pentateuco, que começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Está na Bíblia cristã também, e também é conhecida como Pentateuco. Esses saduceus, na sequência. Não, não vou estender, vou ficar por aqui. Então, o que passa? Os saduceus entre o povo judeu tinha essa característica muito peculiar, que contrariava as escrituras judaicas no seu todo. Vale lembrar que o Pentateuco é a Torá, e que a escritura como um todo, da qual a Torá faz parte, se chama Taná, ou seja, os saduceus não acreditavam na Taná, acreditavam tão somente na Torá. Vale lembrar que na Bíblia dos nossos dias, o Velho Testamento tem 39 livros entre os evangélicos e tem 7 livros a mais entre os católicos, mas de qualquer modo, esses livros 39 representam uma boa parte da Taná. Mas a parte que eu queria destacar aqui é que quem estava provocando Jesus eram os saduceus. E Jesus deu uma resposta específica para essa, por assim dizer, seita político-religiosa, específica. E a resposta específica usando as escrituras atribuídas a Moisés. O próprio livro de Urântia já deixou bem claro que, ainda que seja a Torá, o Pentateuco, seja atribuído a Moisés, ele foi escrito no cativeiro, melhor, no exílio babilônico, em torno do ano 600, e Moisés viveu 500 anos antes desse evento. É apenas observação. A história de se casar, de casar com a viúva do irmão, não tinha muito a ver com a preservação do patrimônio. A ideia é que a viúva precisava de filhos para assisti-la na velhice. Então, uma mulher idosa, sem filhos para cuidar dela, estava condenada a uma vida complicadíssima, miserável. Então, os filhos tinham
vieram ensinados a cuidar dos seus pais idosos. Apenas uma observação. Grato. Tudo bem, muito obrigado. Oi, Isabela. Boa noite, irmãos. Eu queria salientar, além do que tudo que já foi dito, em relação ao casamento, eu queria acrescentar que eu estava lendo um depoimento, não um trabalho de pesquisa de uma árabe, e ela disse que o fundamental dessa dinâmica do casamento, até a Angélis pode confirmar ou não, é a proteção, a segurança dessa mulher. Por isso que eles faziam isso, ou fazem, né? A questão é protegê-la naquele ambiente deles lá. E o que me chama a atenção aqui na fala de Jesus é que ele deixa claro na resposta dele a regra humana e a regra do espírito, a regra do mundo e a regra do céu. E que aqui é de um jeito e lá é de outro jeito. E ele fala da maldade e do bem. Quando os saduceus vêm com a astúcia e com a malícia, só de ler eu sinto a bondade, a generosidade, a amorosidade, a doçura, da forma como ele fala. E, e ele tinha uma visão panorâmica do cosmos. E ele estava no fragmento do fragmento, e ele percebia, ele sentia a vibração daquelas pessoas, da malícia e da astúcia de que elas estavam falando. E a forma como ele responde ensinando a todos, principalmente aqueles que fizeram, principalmente para aqueles que ele fez, ele responde, né? E ele, assim, a forma como ele responde, ele não deixa constrangida a pessoa, não expõe a pessoa. Ele expõe, mas de uma forma muito delicada. Isso me chamou a atenção. Obrigada. Muito bom, Isabela, muito obrigado. Oi, Elionai. A gente estava comentando aqui, né, que dizem que não se dá de casamento na outra vida, mas no documento 25, na seção 8, fala sobre os companheiros, né, do paraíso. E lá fala que a gente é, às vezes, recebido por aquela pessoa que é mais próxima na carne, né, que foi na carne com a gente. E eu estou procurando também aqui, mas eu não estou encontrando, onde tem um comentário de uma personalidade que ele fala que ele estava acompanhado da companheira dele, que outrora estava com ele na carne, né? Estou vendo se eu acho esse documento aqui, mas Eu eu não acho que é encontrei. no dos mensageiros poderosos. Então aí a gente consegue ver, né, que mesmo assim, mesmo que não se Aham. dê em casamento na outra vida, de qualquer forma a gente ainda Na se verdade, mantém não vai estar, ligada, né? vai estar ligado. Eu já até conversei isso outro dia isso com o Henrique, a gente estava falando, e quando chega em Avona, é possível você encontrar as pessoas com as quais você conviveu aqui, por exemplo, um parceiro, uma parceira, e vocês podem, inclusive, continuar juntos. E se alguém se atrasa, o outro pode escolher ficar lecionando nas faculdades de Avona, lá ou da ilha, esperando que a outra pessoa chegue até para continuarem junto a partir dali. É bem legal isso. Bem interessante, né? Veja a Uhum, ligação, né, que vai ter. aham. Dá uma esperança. Mas, pessoal, não se desesperem aqueles que acham que não deve continuar, porque não é mandatório. Tem muitos É que não vão isso. querer ver nunca mais. É. É Fala, verdade. nossa, estou condenado para a eternidade aqui. Não é o meu caso, mas muito bem. Oi, Lília. Então, eu fiquei curiosa com aquela parte que fala da sarça ardente que Moisés falou com Deus, né? Que Jesus fala que Moisés falou com Deus na sarça ardente. Então, aconteceu o mesmo fato. É isso? É,
O Jesus Jesus falou acho que estava citando a figurativamente. Escritura, né? Eu Pois não sei é, se, mas eu se acho ele que, não sei citou, se, né? não, ele citava as Escrituras com frequência porque elas continham um ensinamento, né? Então, eu não sei se o fato dele mencionar que aconteceu esse episódio com Moisés ratifica ou confere veracidade ao episódio. Eu acho que ele estava só reproduzindo o que está na escritura, mas não sei. Poderia ser, por que não? Né? Poderia ser. Pois é interessante, dá a impressão que é É, verdade mesmo. é, muito mesmo. Muita coisa interessante. Muito bem. Alguém mais quer se manifestar com relação a esse tema? Senão, vamos buscar mais um colaborador para continuar com a nossa leitura aqui. Agora nós vamos falar do grande mandamento. Eu não quero que vocês fiquem brigando aí na fila, né? Tiago, faz para o ímpar aí, vamos ver quem é que vai falar aqui. Vamos lá. Eu vou furar a fila. Tá bom, Angélica, muito bem. Obrigado. O grande mandamento. Outro grupo de saduceus havia sido instruído a fazer perguntas embaraçosas a Jesus sobre os anjos. Mas, quando viram a sorte dos camaradas que haviam tentado jogá-lo na armadilha, com as perguntas a respeito da ressurreição, decidiram sabiamente ficar em paz e retirarem-se, sem nada perguntar. O plano pré-concebido dos fariseus, escribas, saduceus e herodianos em aliança consistia em preencher o dia inteiro com esse tipo de perguntas, esperando com elas desacreditar Jesus perante o povo e, ao mesmo tempo, impedir efetivamente que ele tivesse tempo para a proclamação dos seus ensinamentos perturbadores. Então, os grupos de fariseus adiantaram-se para fazer as tais perguntas embaraçosas e o porta-voz deles, sinalizando para Jesus, disse: Mestre, eu sou um jurista e gostaria de perguntar-te qual é o mandamento mais importante na sua opinião? Jesus respondeu: Não há senão um mandamento que é o maior de todos. E esse mandamento é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Deus é um. E tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, toda a tua mente e toda a tua força. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo mandamento é como o primeiro. Na verdade, brota diretamente dele e é: Tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum outro mandamento maior do que esses. Sobre esses dois mandamentos se apoiam toda a lei e os profetas. Quando o jurista percebeu que Jesus havia respondido, não apenas de acordo com o mais elevado conceito da religião judaica, mas também com sabedoria à vista da multidão reunida, ele julgou que, como prova de coragem, valia mais que ele louvasse abertamente a resposta do mestre. E então ele disse: Na verdade, mestre, tu dissestes bem que Deus é um e que não há nenhum além dele, e que amar a Deus do fundo do coração, com todo o entendimento e força, e também amar o semelhante como a si mesmo, é o primeiro grande mandamento. E nós concordamos que esse grande mandamento é muito mais importante do que todo holocausto e sacrifício.
Quando o jurista respondeu assim prudentemente, Jesus, olhando-o de cima, disse: Meu amigo, percebo que não estás longe do reino de Deus. Jesus dissera a verdade ao afirmar a esse jurista: Não estás muito longe do reino, pois, naquela mesma noite, indo ao acampamento do mestre, perto do Getsemane, ele professou a sua fé no Evangelho do Reino e foi batizado por Josias, um dos discípulos de Abner. 2 ou 3 outros grupos de escribas e fariseus presentes haviam tido a intenção de fazer perguntas, mas ou foram desarmados pela resposta de Jesus ao jurista, ou foram intimidados pelo desapontamento de todos aqueles que haviam tentado enganá-lo com armadilhas. Depois disse: Homem algum ousou fazer-lhe mais perguntas em público. Quando percebeu que não mais lhe fariam perguntas, e como o meio-dia estava próximo, Jesus não retomou o seu ensinamento, contentando-se em fazer aos fariseus e aos aliados deles meramente uma pergunta. Disse Jesus: Posto que não apresentais mais questões, eu gostaria de propor-lhes uma. O que pensais do libertador? Isto é, de quem ele é filho? Após uma breve pausa, um dos escribas respondeu: O mestre é filho de Davi. E posto que Jesus sabia que se havia discutido muito, mesmo entre os seus próprios discípulos, sobre ser ele ou não filho de Davi, ele fez mais uma pergunta. Se o libertador, de fato, é o filho de Davi, como é que no salmo que creditais a Davi, ele próprio falando do Espírito diz: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita e até que eu ponha os teus inimigos como banqueta para os teus pés. Se Davi chama a si próprio de Senhor, como ele pode ser o seu filho? Embora os dirigentes, escribas e saduceus principais não dessem nenhuma resposta a essa pergunta, eles abstiveram-se também de propor outras perguntas que servissem como armadilhas. Nunca responderam a essa pergunta que Jesus lhes fez, mas depois da morte do Mestre, tentaram escapar da dificuldade mundana à interpretação desse salmo, de modo a fazê-lo referir-se a Abraão em lugar de Messias. Outros procuraram escapar do dilema negando que Davi fosse o autor desse salmo, chamado de messiânico. Um momento antes, os fariseus haviam desfrutado da maneira pela qual os saduceus tinham sido silenciados pelo mestre. Agora, os saduceus deliciavam-se com o fracasso dos fariseus. Mas essa rivalidade era apenas momentânea. Eles esqueceram-se rapidamente dessas diferenças tradicionais, unindo-se no esforço de dar um fim aos ensinamentos e às obras de Jesus. Mas em todas essas experiências, a gente comum ouviu Jesus com contentamento. Obrigado, Angélica. Comentários?
Bem, todo mundo assimilou bem a ideia de que Jesus não era filho de Davi, não era descendente de Davi, e que o Messias, que era ele, não estava relacionado a esse Messias que está aí descrito, essa pergunta de Jesus. Muito bem, vamos continuar a leitura do texto. De novo, sei que vocês estão se acotovelando na fila aí. Quem vai nos ajudar agora aqui no Os Gregos Indagadores? Posso ler? Sussu, vamos lá então. Obrigado. Os gregos indagadores. Por volta do meio-dia, enquanto se ocupava comprando suprimentos para o novo acampamento, o qual estava sendo instalado naquele dia perto do Getsemane, Filipe foi abordado por uma delegação de estrangeiros, um grupo de crentes gregos da Alexandria, Atenas e Roma, cujo porta-voz disse ao apóstolo: Tu foste indicado a nós por aqueles que te conhecem, e sendo assim, viemos a ti, Senhor, com o pedido de ver Jesus, o teu mestre. Tomado de surpresa por encontrar esses gentios gregos proeminentes e indagadores na praça do mercado, e posto que Jesus havia recomendado tão explicitamente a todos os 12 que não se engajassem em qualquer ensinamento público durante a semana da Páscoa, Filipe ficou um pouco confuso quanto à forma certa de lidar com essa questão. Ele havia ficado desconcertado também, porque esses homens eram gentios estrangeiros. Se fossem judeus ou gentios da vizinhança, ele não teria hesitado tanto. E o que fez foi o seguinte: pediu a esses gregos que permanecessem exatamente onde estavam. E quando se apressou, saindo dali, eles supuseram que tivesse ido à procura de Jesus, mas na realidade ele correu para a casa de José, onde sabia que André e os outros apóstolos estavam almoçando. E chamando André lá fora, explicou-lhe o propósito da sua vinda. E então, acompanhado de André, ele voltou até onde os gregos esperavam. Já que Filipe havia quase que terminado a compra dos suprimentos, ele e André retornaram com os gregos à casa de José, onde Jesus os recebeu. E eles assentaram-se perto dele, enquanto falava aos seus apóstolos e a um certo número de discípulos importantes reunidos para esse almoço. Disse Jesus: Meu Pai enviou-me a esse mundo para revelar a sua bondade e o seu amor aos filhos dos homens. Mas aqueles para quem eu vim antes se recusaram a receber-me. Verdade é que muitos de vós crestes no meu evangelho por vós próprios. Mas os filhos de Abraão e os seus líderes estão a ponto de rejeitar-me, e ao fazê-lo, irão rejeitar a ele que me enviou. Eu tenho proclamado abertamente o evangelho da salvação a esse povo, disse-lhe sobre a filiação com alegria, com liberdade e uma vida mais abundante no espírito. E pois o meu Pai realizou várias obras maravilhosas para esses filhos dos homens tiranizados pelo medo. Mas o profeta Isaías referiu-se verdadeiramente a esse povo quando escreveu: Senhor, quem acreditou nos nossos ensinamentos? E a quem o Senhor foi revelado? De fato, os líderes do meu povo cegaram deliberadamente os próprios olhos para não verem, e endureceram os próprios corações para não acreditarem, e assim não puderam ser salvos. Em todos esses anos, eu tenho buscado curá-los pelas suas descrenças, para que possam receber a salvação eterna do Pai. Sei que nem todos falharam para comigo.
Alguns de vós, de fato, crestes na minha mensagem. Nessa sala agora estão os 20 homens que antes foram membros do Sinédrio, ou altos membros dos conselhos da nação. Mesmo que alguns de vós ainda evitais a confissão aberta da verdade, para que não vos expulsem da sinagoga. Alguns de vós sois tentados a amar a glória dos homens mais do que a glória de Deus. Mas me vejo obrigado a mostrar paciência para convosco, pois temo pela segurança e lealdade até mesmo de alguns daqueles que estiveram por tanto tempo perto de mim e que viveram tão próximos ao meu lado. Nessa sala de banquete, percebo estarem reunidos judeus e gentios em números quase iguais. E eu gostaria de dirigir-me a vós como o primeiro... mais para baixo. Mais para baixo. Aqui. Nessa sala de banquete, percebo estarem reunidos judeus e gentios em números quase iguais. E eu gostaria de dirigir-me a vós como o primeiro e o último dos grupos aos quais eu posso instruir nos assuntos do reino, antes de ir para o meu pai. Esses gregos haviam fielmente ouvido os ensinamentos de Jesus no templo. Na segunda-feira à noite, eles tiveram uma conversa na casa de Nicodemos, que perdurou até o amanhecer do dia, e levou 30 deles a escolherem entrar no reino. Enquanto encontrava-se diante deles, nesse exato momento, Jesus pôde perceber o fim de uma dispensação e o começo de outra. Voltando a sua atenção para os gregos, o mestre disse: aquele que crê neste evangelho não crê meramente em mim, mas naquele que me enviou. Quando olhais para mim, vedes não apenas o Filho do Homem, mas também aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, e quem crer no meu ensinamento não mais permanecerá na escuridão. Se vós, gentios, ouvirdes a mim, recebereis as palavras da vida e entrareis imediatamente na liberdade jubilosa da verdade da criação de Deus. Se os meus semelhantes e compatriotas judeus escolherem rejeitar e recusar os meus ensinamentos, eu não os julgarei, pois não vim para julgar o mundo, mas para oferecer-lhes a salvação. Aqueles que rejeitarem a mim e se recusarem a receber o meu ensinamento, entretanto, serão, na época de vida, levados a julgamento pelo meu Pai e por aqueles que ele houver apontado para julgar os que rejeitam a dádiva da misericórdia e as verdades da salvação. Lembrai-vos todos vós de que não falo por mim, mas declarei fielmente a vós o que o Pai mandou que eu revelasse aos filhos dos homens. E essas palavras que o Pai mandou que eu dissesse ao mundo são palavras de verdade divina, misericórdia perene e vida eterna. Tanto aos judeus quanto aos gentios, eu declaro que é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Bem sabeis que, a menos que um grão de trigo caia na terra e morra, ele permanecerá solitário. Contudo, se morre em solo bom, brota de novo para a vida e gera muitos frutos. Aquele que ama egoisticamente sua própria vida, corre o perigo de perdê-la. Mas aquele que está disposto a dar a própria vida por minha causa e pela causa dessa nova palavra de Deus, desfrutará de uma existência mais abundante na terra e no céu da vida eterna. Se me seguirdes verdadeiramente, mesmo depois que eu tiver ido para o meu Pai, tornar-vos-eis meus discípulos e servidores sinceros dos vossos semelhantes mortais. Sei que se aproxima a minha hora, e estou inquieto. Percebo que o meu povo está determinado a desprezar o reino, mas rejubilo-me de receber esses gentios buscadores da verdade que vieram aqui hoje perguntando sobre o caminho da luz.
O meu coração dói, entretanto, pelo meu povo, e a minha alma está angustiada pelo que me espera. O que posso dizer quando olho à frente e vejo o que está para suceder a mim? Devo dizer, Pai, salva-me desta hora terrível? Não. Com esse mesmo propósito eu vim ao mundo, e até mesmo cheguei a esta hora. Devo antes falar e orar para que vos unais a mim. Pai glorificado, seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade. Quando Jesus disse isso, o ajustador personalizado residente nele, antes mesmo da época do seu batismo, apareceu à sua frente e Jesus fez, bem perceptivelmente, uma pausa, enquanto esse espírito, agora mais poderoso, representando o Pai, dirigiu-se a Jesus de Nazaré, dizendo: Por muitas vezes eu glorifiquei o meu nome nas tuas outorgas, e o glorificarei uma vez mais. Conquanto os judeus e os gentis ali reunidos não ouvissem nenhuma voz, eles não puderam deixar de perceber que o mestre havia feito uma pausa na sua fala, enquanto uma mensagem vinha até ele, de alguma fonte supra-humana. Cada um dos homens disse àquele que estava ao seu lado: Um anjo falou com ele. Então Jesus continuou a explicar: Tudo isso aconteceu não por minha causa, mas pela vossa. Eu sei com toda certeza que o Pai irá receber-me e aceitar a minha missão em vosso favor. Mas é necessário que sejais encorajados e preparados para a prova de fogo que vos espera. Deixai-me assegurar-vos de que a vitória finalmente irá coroar os nossos esforços unidos de iluminar e liberar a humanidade. A velha ordem está levando-se a julgamento. Eu derrubei o príncipe desse mundo, e todos os homens tornar-se-ão livres pela luz do Espírito que verterei sobre toda a carne, depois que eu tiver ascendido ao meu Pai no céu. E agora, declaro-vos que, se eu for elevado na terra e nas vossas vidas, atrairei todos os homens para mim e para a fraternidade do meu Pai. Haveis acreditado que o libertador iria residir para sempre na terra, mas eu declaro que o Filho do Homem será rejeitado pelos homens e retornará para o Pai. Por pouco tempo mais permanecerei convosco. Apenas por pouco tempo, a luz da vida estará com essa geração cheia de trevas. Caminhai enquanto ainda tendes luz, para que a escuridão e a confusão vindouras não vos colham de surpresa. Aquele que caminha na escuridão não sabe para onde vai. Mas se vós escolherdes caminhar na luz, tornar-vos-eis, de fato, filhos libertados de Deus. E agora, vinde todos vós comigo para irmos de volta ao templo e para que eu diga palavras de adeus aos principais sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, herodianos e aos dirigentes ignorantes de Israel. Tendo assim falado, Jesus conduziu a todos pelas ruas estreitas de Jerusalém de volta ao templo. Haviam acabado de ouvir o mestre dizer que deveria ser esse o seu discurso de despedida no templo, e eles o seguiram em silêncio, meditando profundamente. Tem bastante coisa que chama atenção nesse texto, bastante mesmo, mas uma que me chamou bastante atenção é saber que houve a dispensação nesse momento, né? Eu achava que a dispensação tivesse acontecido depois da morte de Jesus, mas não, foi nesse momento, na terça-feira ainda, antes de ele ser preso, inclusive, que ele percebeu que estava acontecendo a dispensação dos seres humanos que estavam adormecidos. Bem interessante. Isso mesmo, Suzinha. Esse texto é de arrepiar, né? A gente fica comovido, né? Emocionado.
com esse discurso apaixonado de Jesus pelo seu Pai e de amor por todos os homens, né? Como ele amava as pessoas e como ele queria que todos se salvassem, né? Ele tinha um amor profundo por todos os homens. Então, quando a gente lê esse texto aí, vendo essas declarações, essas autoafirmações dele, é difícil a gente não ficar tocado e não desejar compartilhar dessa vida de Jesus, reconhecendo e amando o nosso Pai e amando aos nossos irmãos. É, é impressionante. Eu fico muito maravilhado quando eu vejo essas afirmações de Jesus a respeito desse trabalho dele. É, também é impressionante ver a presença do ajustador do pensamento dele, confirmando a natureza dele e confirmando o discurso dele. Que coisa linda, né? E a gente às vezes se esquece que tem exatamente dentro da nossa mente, dentro de nós, um ajustador como esse, que estava na mente de Jesus até a data do seu batismo, e depois de ter saído da sua mente, tendo sido personalizado pelo Pai, continuou acompanhando Jesus por toda a sua jornada aqui na Terra, né? É coisa maravilhosa, impressionante. Oi, Lilian. Você poderia colocar aquela parte que ele fala de quando ele for elevado? Eu acho que é o Sim, penúltimo parágrafo, que esse ele texto é atrairia longo todos a... aqui. É aqui, ó, é o 13. Ele fala: agora declara-vos, se eu for elevado na terra e nas vossas vidas, atrairei todos os homens para mim e para a fraternidade do meu Pai. Esse elevado, ele não está querendo falar, ele não fala aqui da cruz, né? Hum? Não. Não, né? Quando ele fala, se eu for elevado, se a gente o tiver em conta como um ser celestial elevado, né? Então, se ele for elevado na terra e nas nossas vidas, que é esse crescimento espiritual, atrairei todos os homens para mim e a fraternidade do meu Pai. Então, eu acho que essa é que é a ideia de que fosse uma coisa contagiosa, essa essa elevação que nós podemos fazer dele dentro da nossa mente, da nossa alma, e para as nossas vidas, trazendo todos esses ensinamentos. Então, se a gente fizer isso, ele com certeza vai atrair todos os homens. Uhum, Não deixa de depositar uma responsabilidade sobre todos nós, né? uhum. Para que nós possamos praticar os ensinamentos de Jesus e contagiar aqueles que não têm uma fé tão aprofundada, tão desenvolvida com relação a Jesus e ao nosso Pai. Então, a contaminação é mesmo por contágio, né? Sim. E ele fala aqui no mundo de trevas, né? Que Exatamente. quando a gente estuda no início, diz que o mundo nunca esteve tão bem. Imagine, Uhum. né? Mas o povo judeu, ele sentia a dor do povo judeu ter rejeitado, né? Ele tinha a esperança que os sacerdotes, que todo o povo judeu acolhesse essa boa nova, que é muito simples, né? Mas, ao mesmo Uhum. tempo, depois ele vai falar ali que toda aquela pompa, todos aqueles rituais, eles não
seria difícil eles deixarem, se bem que mudou muito, né, a religião. Eu acho que eles não fazem mais essas coisas de sacrifício animal, né? Eles deixaram de fazer isso, acredito. Mas ele sentia, né? Porque ele via que nem a maioria dos judeus não iam receber essa boa nova, né? Não iam acreditar em Jesus como o Filho de Deus, e quem iria acreditar seriam os gentios, que são aqueles que não são judeus, né? Quer dizer, ele levaria para os. Então, ele fala ali que ele sente as trevas. Então, eu fiquei pensando. Puxa, né? Como que seria se Adão e Eva estivessem aqui, né? Estivessem aqui para receber Jesus. Como que nós já teríamos essa realidade? Como que o nosso mundo estaria muito mais desenvolvido, muito mais pacífico, tudo, né? Mas nós temos esse abandono, vamos dizer assim, entre aspas, né? E ao mesmo tempo a alegria de ter recebido o libertador. E ele se diz ali libertador, algo que liberta. E é uma coisa que a gente sente muito quando a gente lê o livro de Urântia, né? Uma libertação. É muito, muito legal. É, muito legal mesmo. A gente se deixa iludir. Quando ele fala, né, com carinho, de como ele foi bem recebido pelos gentios, de como os gentios aceitaram o ensinamento de Jesus, a gente pode fazer uma reflexão, dessa questão no seguinte sentido, né? A gente muitas vezes acha que bem-afortunados ou privilegiados são aqueles que receberam a oportunidade de receber estudos, cultura, educação, dinheiro, posição social. Então fala, mas esse povo foi privilegiado, né? Em contrapartida, os desafios daquele povo que é mais sofrido, que tem que batalhar, que tem que lutar de manhã para conseguir o almoço, eh, muita gente acha que esses são os desafortunados, né? Mas veja só, os gentios, eles tinham uma carência de uma aceitação espiritual, de reconhecer a um Deus e de ser reconhecido por um Deus. Eles não tinham essa prepotência, essa arrogância dos judeus de se dizerem o povo escolhido de Deus e dizer: olha, nós estamos fazendo tudo que Deus pediu para a gente. Então, teoricamente, esses judeus, povo de Deus, seriam afortunados, privilegiados, né? Pelo menos dentro da ideia e da cultura, da mente deles, eles achavam que seria assim. E, na verdade, não era, foi justamente esse suposto privilégio, desculpa, que provocou neles, essa rejeição a Deus, na arrogância, na prepotência, no arvoramento de que eles eram donos da verdade e de que eles já tinham a verdade do lado deles. Então, se fechando completamente para receber uma nova verdade, né. Então, Jesus não foi rejeitado pelas prostitutas, pelos humildes, pelos pecadores, pelos gentios. Toda essa gente é gente que ansiava por ter Deus, por conhecer a Deus, ansiava por ter uma oportunidade de se desenvolver espiritualmente, de ter perdoado,
os seus pecados, de serem amados pelo seu Criador. Os judeus já se julgavam nessa posição, né? Por que que eles iriam aceitar uma coisa nova? E é por isso que para todos os outros, aparentemente, poderia ter sido mais fácil receber a Jesus. E por outro lado, é lógico, existe sempre aquele conhecimento, aquela curiosidade pessoal de cada um de nós, o questionamento que cada um de nós traz com relação às verdades. Nós somos dotados com dons que nos permitem avaliar com um senso crítico onde está a verdade. O problema é que muitas vezes nós nos deixamos fechar pela nossa ignorância, pela nossa arrogância, prepotência e pela nossa ilusão de que nós sabemos onde tudo isso aí está, né? E aí é que frequentemente nós falhamos. A coisa da religião de Jesus é muito simples, é simplíssimo. A gente complica as coisas. Veja lá, nós falamos aqui hoje 39 livros, né, da Bíblia no Antigo Testamento, cada um falando uma coisa de fontes diferentes e coisas diferentes, né? Quanta coisa desenvolvida, algumas boas, né? Mas muitas muito pobres, né? Oi, Isabel. Henrique, não é assim, tá e não tá dentro daqui da pauta, porque tem, como diz a Sueli, tem muita informação dentro desse texto. Uma questão é, quando nós chegamos aqui, antes, nós passamos por algum momento em que nós participamos do planejamento da nossa vida temporária aqui. Exemplo, Jesus, antes ele conversou com Emmanuel, ele organizou tudo para ele mergulhar nessa dimensão. Nós também passamos por isso? Uma pergunta. Porque até onde eu li, eu não vi essa parte. Outra questão. Uma vez a gente, no processo que a gente vai se desencarnar, vai deixar o corpo aqui, neste momento, há alguma possibilidade da nossa alma ser capturado por outras energias, porque Urântia, ela é omissa em dizer se tem outras energias. Claro que tem, porque a lei é de causa e efeito, a lei é da polaridade, então certamente tem a outra parte. Então, nós corremos o risco, no processo de desencarnar, nesse processo, da nossa alma ser capturada por outras energias. O que Urântia fala sobre isso? Oi, Isabela. Não, não existe essa possibilidade, né? E essa é uma das ignorâncias que nós carregamos, ou das ilusões que nós carregamos, né? Nós temos aqui na Terra, nesse corpo, que é o nosso local de origem, nós começamos a nossa jornada aqui neste planeta, com esse corpinho que nós temos aqui, e a gente não vai reencarnar nunca. A gente aqui vai viver a experiência mortal, o que significa que todos nós passamos por esse curto período de aprendizado e todos nós
sem exceção, vamos morrer. Morrer para a carne, morrer para a matéria. Eh, Alguns ou muitos de nós vão ressuscitar. Alguns ou muitos de nós vão deixar de existir. Então, assim, nós não vamos ser roubados por ninguém. Deus não tem concorrentes. Não existe um universo paralelo, seja do maligno, seja de um outro ser de qualquer natureza, que não seja Deus, né? No universo dos universos, na infinitude, só existe Deus, não existe outra coisa. Então, a escolha a escolha de estar com Deus é nossa. Estar ou não estar. Deus nos dá o livre-arbítrio, que é, na verdade, bastante limitado, mas poderoso o suficiente para a gente fazer essa escolha. Eu quero estar com Deus, ou eu não quero estar com Deus. Nós, individualmente, cada um de nós, tomamos e somos responsáveis por essa decisão. Ninguém, absolutamente ninguém, pode decidir isso por nós. É bem verdade que nós podemos sofrer as consequências dos erros cometidos pelos outros, pelos nossos irmãos, assim como nós nos beneficiamos das coisas boas que são feitas pelos nossos irmãos. Mas nenhuma dessas coisas, nem as ruins, nem as boas, são capazes de decidir por nós se nós vamos fazer a escolha por Deus ou não. Essa escolha independe do resto da humanidade, de toda a nossa irmandade. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, interfere nessa escolha. Nem Deus, que habita a nossa mente. Então, ele está ali e tudo que nós temos que fazer é escolher por ele. Se nós escolhermos por Deus, nós vamos ressuscitar e vamos continuar a nossa jornada no mundo moroncial até alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento. E aí, dali para frente, nós vamos seguir a nossa jornada como espíritos. Então, esse é o caminho. Contudo, se a gente decide não fazer isso, nós não vamos acordar quando a gente morrer. A gente vira pó, é matéria e apenas isso, mais nada. Então, a gente pode. Isso é o que o livro, durante os ensinamentos, os reveladores, nos falam com todas as letras em diferentes passagens. Então, podem ter certeza, não faz sentido nenhum que nós sejamos conduzidos, seja lá para onde for, para qualquer lugar, ou por qualquer destino, ou qualquer situação, que não seja aquela que nós desejamos. E sim, é verdade que muitas vezes é um desafio. Negar a Deus pode acontecer. Pedro negou a Deus por 3 vezes e se arrependeu disso e resolveu o problema dele. Em compensação, Pedro, como outros apóstolos, sofreram mortes horríveis, foram sacrificados, apostando, né, com a sua fé fervorosa nos ensinamentos de Jesus e acreditando que eles iriam ressuscitar. Então, não é que a nossa escolha não tenha um preço. A nossa escolha por Deus tem um preço.
Depende do ponto de vista, porque para alguns tem um preço e para alguns tem a perspectiva de uma riqueza, de um benefício, de um ganho, né. O preço de seguir a Deus e seguir a Jesus é não se deixar iludir, não se deixar fascinar pelas coisas terrenas, né. Nós somos aqui dominados pelo desejo de ter, de possuir, de mandar, de comandar, de dirigir, de sexo, de, futilidades, coisas mil, todas relacionadas à nossa vida exclusivamente material. Então, quando a gente faz a escolha por Deus, não que a gente vai desprezar as coisas materiais, mas elas vão perder importância, vão perder relevância na nossa vida. Então, claro, todos nós queremos deitar à noite numa cama gostosa e dormir. Todos nós queremos ter um teto para nos cobrir. E, e não tem nada de errado com isso. O que tem de errado com isso é a gente viver dependente dessas coisas, como se nós fôssemos escravos deles, dessas coisas. A gente se transforma em verdadeiros escravos dessas coisas materiais. Tem gente que não consegue controlar os seus impulsos, seja de buscar dinheiro, de mandar, de comandar, de ter poder, de sexo, de mulheres, de homens, de, enfim, infinitas coisas. Tem gente que não controla o impulso pela bebida, pelas drogas, pelo cigarro, pelo então, eh, não quer dizer que quem fuma ou quem bebe, está condenado à morte. Só estou dizendo que não pode ser a nossa vida não pode ser controlada por esses vícios, né. Então, esse é o preço, se a gente quer seguir a Deus. E o benefício, qual é que é? Pô, nós aqui na nossa vidinha, aqui na Terra, a gente pode fazer dieta, a gente pode fazer musculação, pode fazer exercício, pode fazer aeróbica, pode estudar, pode ir na faculdade, pode fazer balé, pode fazer o que quiser. Fazer, estar em visita constante nos médicos, controlando a nossa saúde, etcétera. A verdade é que nenhum de nós, com essas atitudes, consegue acrescentar um dia de vida a cada um de nós. É lógico que a gente vai ter uma vida mais longa se a gente tiver uma vida saudável, mas nenhum de nós, chegada a hora, consegue bater uma varinha ali e falar: "Aqui eu vou ganhar mais um dia". Não existe essa possibilidade. Mas todos nós, sem exceção, podemos conquistar a eternidade. Todos podemos conquistar a eternidade. Então esse é o benefício, é o prêmio de seguir a Deus, de viver com Deus, de estar no meio de Deus, de perseguir esse desejo e essa vontade. E todos nós somos dotados com instrumentos e ferramentas que nos permitem ter um senso crítico, curioso e assertivo de tudo aquilo que nos cerca. Nós só acreditamos nas coisas que nós queremos acreditar. Isso não significa saber o que nós estamos fazendo. Não significa saber para onde nós estamos indo. Então, a gente muitas vezes funciona como Maria vai com as outras. É uma manada que segue numa direção e a gente nem para raciocinar se aquilo faz sentido, se está certo, se aquilo é o que Deus, o nosso Pai,
gostaria que nós fizéssemos, né? Então, todos nós temos esse livre-arbítrio, essa capacidade de fazer essa escolha. Se escolhermos não continuar, Jesus e o nosso Pai respeita essa escolha e diz: tudo bem, você vai deixar de existir. Não acontece nada, simplesmente deixou de existir. Ou a gente faz a escolha de ir por Deus, aí a gente fala assim: mas então é muito duro isso, na verdade eu não tenho escolha. Tem, porque é uma escolha. Deixar de existir é uma escolha. Nós já falamos muitas vezes, em diferentes momentos, e está lá nas revelações, nos ensinamentos, não existe nada, absolutamente nada, fora de Deus. Nada. Então, não existe um mundo paralelo. Se existisse um mundo paralelo, ele estaria inserido dentro de Deus. Não fosse assim, Deus não seria infinito. Infinito quer dizer que não tem começo, meio e fim. E tudo que pode existir ou vir a existir está inserido nesse infinito. Se tivesse a possibilidade de ter alguma coisa fora desse infinito, Deus não seria infinito. Ele poderia ter um concorrente, mas não é assim. Por que que isso é importante? Por que que é importante a gente entender esse ponto? O ponto que nós estamos discutindo aqui é que tudo que existe está em Deus, é de Deus, faz parte de Deus. Se nós escolhemos não estar com Deus, para onde é que nós vamos? Qual é o planeta que nós vamos morar? Qual é o sol que vai nos dar luz? De que maneira vai chover nesse lugar? Como que nós vamos comer? De onde vai sair tudo aqui? Não existe um mundo paralelo para o qual nós possamos nos mudar. Não existe isso. Então, a minha escolha, e essa é uma coisa que a gente tem que ter consciência, a minha escolha é de estar ou não com Deus. Não é uma obrigação. O desejo de Deus é que todos nós estejamos com Ele. Ele não quer que nenhum filho se perca. E Ele faz um esforço tão grande, tão assombroso para que isso aconteça, que começa com a nossa criação. Ele nos cria e fala: olha, bem-vindo aqui ao mundo. Eu gostaria muito de que você desfrutasse do meu amor, da minha companhia, do meu reino, dos meus projetos, dos nossos planos conjuntos e de avançarmos pela eternidade com felicidade, com amor e em segurança, nunca tendo problemas, né? Bem-vindos, aqui estamos, né? Aí, antes que a gente tenha consciência da nossa existência, ele vem habitar a nossa mente. Nós nem sabemos que ele existe. Ele já nos deu uma personalidade e já vem uma fração dele, do nosso Pai, habitar a nossa mente. Ele diz: está aqui, você com essa personalidade é um potencial, filho meu. E para ter certeza que nós vamos esgotar todas as possibilidades, eu mesmo vou estar presente na sua mente para tentar te conduzir para o lugar, para o caminho certo, para fazer a minha vontade. Por que tentar? É lógico que ele poderia bater a varinha mágica na nossa cabeça e nos transformar em seres espirituais perfeitos, mas não é isso que ele planejou para nós. Ele não quis fazer robozinhos. Ele quis fazer seres inteligentes, capazes de escolherem, de se desenvolverem e crescerem espiritualmente.
Então ele vem ali, está ali, e ele faz de tudo para a gente ir e reconhecer a existência e a presença dele. Mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele não muda em nenhum momento o nosso Pai, interfere no nosso livre-arbítrio. E tem mais, ele, nosso Pai, não permite, isso é importante a gente gravar, não permite que ninguém possa fazer interferência no nosso livre-arbítrio. Cada vez que a gente sai da linha, a gente sai porque quis. Ah, não, porque fui sugestionado, fui iludido. O problema é seu. Você sempre tem a opção e a escolha de fazer a escolha pela coisa certa, né. Então, não sei, eu me alonguei muito aqui, Isabela, mas eu espero que a gente tenha entendido. Obrigado. Algum outro comentário sobre essa questão? Ela perguntou também sobre receber orientação antes de nascer, que você podia esclarecer isso? Não, nós Como não Jesus recebemos. foi orientado. Ela disse até Não, isso. sim. Jesus recebeu um treinamento para construir o universo local dele, né? Ele não recebeu um treinamento para vir aqui na Terra e nos influenciar. Ele teve, sim, 7 outorgas que fazer, como todos os Micaéis fazem, e nessas outorgas, especialmente na outorga carnal, ele teve a oportunidade de ser aconselhado pelo seu irmão mais velho, Emanuel. Emanuel é um filho da Trindade não, das deidades do paraíso, do Pai, do Filho e do Espírito Infinito. É da família Dias, ele é uma união dos Dias, e ele atua no universo local como um conselheiro das deidades para esse filho criador, que é o Micael, que é uma progenie do pai e do filho. Então, o Emanuel é uma progenie das 3 deidades. O Micael, uma progenie de 2 deidades, do pai e do filho. Então, ele vem, trabalha ali como um orientador, um conselheiro, e os conselhos e orientação que Emanuel deu para Jesus foram relativamente simples, né? Olha, você não pode deixar na terra uma descendência sua. Ou seja, não impede que Jesus, se quisesse se acasalar, o fizesse, mas ele não deveria engravidar ninguém, nem deixar um filho biológico dele. Olha, você não pode interferir, não deve interferir na política. Olha, você não deve interferir na economia. O propósito da tua ida, a tua encarnação na Terra é espiritual. Teu propósito lá é fazer com que os homens conheçam a Deus e Deus também possa conhecer melhor aos homens e fazer com que os homens compreendam que eles são todos irmãos. Então, esse foi o propósito da missão de Jesus aqui. Recebeu outro conselho, como, por exemplo, terminar com a rebelião que a gente tinha aqui, todo esse negócio. Mas ninguém falou para Jesus: olha, você vai nascer, quando você for chupar um picolé ali, você não pode chupar o de limão, tem que chupar o de groselha. Você não pode ir para a escola com o caderno assim e o caderno assado. Então, essas escolhas terrenas, todas, ele viveu como cada um de nós viveria aqui. E ele não tinha consciência no momento em que nasceu, até o momento do seu batismo,
Ele não tinha consciência de que ele era Deus, de que ele era o Criador. Ele ficava confuso com relação a isso, e a maior parte do tempo ele agia exatamente como um ser humano normal qualquer. Então, durante muitos anos da sua infância, da sua juventude, ele nem se lembrava dessa conversa dele com o Emanuel. Ele só recuperou isso a partir do momento do episódio no Monte Vernon. É Vernon? Não, não é Vernon. Hermon. Hermon, perdão. No Monte Hermon, onde ele, então, depois Caligástia e Lúcifer ali representado por Satã. Então, a partir desse momento, ele recuperou praticamente 100% da consciência de quem ele era. E essa consciência, pouco tempo depois desse evento, foi completamente recuperada no batismo dele, não pelo evento do batismo, mas porque naquela oportunidade o ajustador do pensamento dele, então, saiu da mente dele, permitindo então que ele seguisse a vida dele aqui na Terra, sem essa influência espiritual do ajustador do pensamento, que é um ajustador do pensamento igual aquele que todos nós recebemos. Então ele não recebeu um treinamento aqui para vir para a Terra, mas é mais do que isso, na verdade. Tudo aquilo que nós temos que fazer de bom aqui na Terra para conseguir a nossa elevação é um plano espiritual de Deus, mas no nosso universo local de Jesus. É ele que diz: olha, se você vai receber um ajustador do pensamento aqui, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele faz isso através dos impulsos espirituais e da nossa mente para que a gente possa seguir nessa direção. Então, as regras do jogo são definidas pelo Pai do Paraíso, mas especificamente para cada universo local, pelo seu Micael, naquele universo local. E aí, o propósito da vinda dele para a Terra, para viver como um mortal, é justamente para ele conquistar a experiência de viver aquilo que ele está cobrando dos seus filhos. Porque é muito fácil você dizer: olha, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, e aí depois você nem sabe como é que faz aquele negócio lá, né? Você está só mandando. É o que ele está fazendo lá em Salviton, ele está mandando. Aí ele vem viver como um de nós aqui para sentir na pele, na carne, as dificuldades que nós temos aqui, de cumprir todas essas regras, de entender e aceitar esse crescimento espiritual. Então, a gente não pode perder de vista que o nosso Micael, aqui na Terra, durante cerca de 33 anos da sua vida, pouco menos, viveu exatamente como um homem imortal. Ele não sabia que ele era o Micael. Diga, Sussu. O que eu entendi dessa parte da pergunta da Isabela é se nós, seres mortais, recebemos alguma instrução antes de nascermos para vir habitar aqui na Terra. Não, não. A gente nasce cruzinho da Silva. A gente nasce uma tábua em branco, né? Em algum momento a personalidade vem nos habitar, que é a dádiva do Pai vem nos habitar. E depois, aos 5 anos mais ou menos, o ajustador do pensamento. Mas nós não temos nenhuma preparação. Nós somos. Virgens. Nós somos animais, na verdade, antes da personalidade vir nos habitar. É isso. Obrigado, Sussu.
Muito bem, pessoal. Alguma outra questão sobre esse ponto? Eu sei que tem alguns aspectos desse plano de Deus que muitos de nós temos dificuldade de compreender e de aceitar, porque a gente acha que a gente se compadece das coisas, das pessoas, e acha que todo mundo que nasceu aqui tem que chegar em Deus, nem que seja por uma coisa de decurso de prazo e de vivência de experiências, né. Então, é assim, é uma coisa que pode durar a eternidade, mas um dia aquela pessoa, queira ou não queira, vai chegar lá. E é justamente isso que não funciona. Não é queira ou não queira, não é um dia. Nós temos que querer. Então, a pessoa tem que querer. E tem um prazo para fazer isso. E esse prazo é o prazo que nos é dado para esta vida que nós estamos vivendo aqui. Então, não tem esse negócio de: "Ah, nós vamos ter vidas né, reencarnar 200.000 vezes ou não sei quantos milhões de vezes, até que a gente entenda o que tem que fazer e chegar lá". Não, Deus nos dá infinitas oportunidades de conhecê-lo. Ele se revela a nós de diferentes maneiras todo dia. Então, a gente só não percebe Deus se a gente não quiser. E a gente só nega a Deus conscientemente. Nenhum de nós, se algum de nós não se aproximar de Deus de uma forma não consciente, essa pessoa vai ficar lá, esperando uma oportunidade de conhecer Deus e fazer a sua decisão. Então, para a gente deixar de existir, a gente tem que levar a vida louca mesmo, né? Falar: "Olha, eu não quero saber desse negócio de Deus, essa coisa toda aí, seguir as regrinhas do jogo. Eu sou eu. Eu sou eu, tudo bem. Quando você morrer, você vai deixar de ser eu. Acabou, né?" Bom, muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos.